aos tempos em que vivemos, né? Eu queria cumprimentar os participantes. Nós tivemos até o momento cerca de 715 inscritos. As inscrições vão ficar abertas até às 21 horas, né, às 9 horas da noite de hoje. E as pessoas que se inscreveram podem acompanhar esses debates ao vivo e vão ter a possibilidade de acompanhar textos, atividades e discussões no ambiente virtual de aprendizagem, né, no nosso AVA Classroom do Instituto Lula, e aqueles que cumprirem todas os requisitos, né, todas as atividades e as necessidades poderão contar aí com um diploma, com uma certificação, na verdade, de participação e de cumprimento das atividades deste ciclo de debates. Queria cumprimentar quem está nos assistindo através do chat e, sem mais delongas, passar a palavra ao professor Márcio Postman, que é o presidente do Instituto Lula. Professor Márcio Postman, muito bem-vindo. Suas palavras aí, sua saudação inicial de abertura desse ciclo de debates. Olá a todos que nos acompanham nesta jornada do Instituto Lula, voltado para mais uma etapa do ciclo de debates formativos, ciclo esse na sua etapa de outono, e que tem uma preocupação muito grande em procurar entender a realidade que se constitui a partir do que se pode identificar como sendo a era digital. Muitas coisas estão mudando de forma muito rápida, a forma de fazer política, a forma de entender a interação humana, de construir perspectivas novas. E é justamente dentro desta construção que o Instituto conseguiu dar um passo importante, e por isso eu quero agradecer muito a equipe do Instituto Lula, agradecer ao professor Fernando Horta, que é o curador deste curso, né? Agradecer também, na sequência, teremos a fala do comunicador Felipe Neto, uma alegria grande tê-lo entre nós. Agradecer o Alonso, que está também nos ajudando muito, e o professor Luiz, né? Digo a você que se inscreveu nesse curso, que nos acompanha, com a sua participação, nos dá credibilidade e ajuda a construir um projeto diferente para o Brasil, um projeto para mudar a realidade tal como ela se encontra. O curso é gratuito, né? Mas é importante dizer que todos os professores, a equipe que ajudou a construir esse ciclo de debate, doou o seu tempo, do ponto de vista do seu conhecimento, o tempo para transmitir conhecimento e para debater. Eu quero, então, de coração, agradecer muito a todos que colaboraram de forma gratuita para podermos oferecer este conhecimento que é fundamental para mudar a realidade brasileira. Um bom curso a todos e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor Márcio Postman. Muito bem-vindas aí suas palavras. Eu queria, sem mais delongas, colocar aqui na nossa tela o professor Fernando Horta e o comunicador social Felipe Neto. Bem-vindos, bem-vindas. Fernando, queria, antes de mais nada, te agradecer. Fernando Horta foi o idealizador e o curador dessa iniciativa, e vai ser ele que vai nos conduzir aí nessas 8 aulas a respeito de uma análise, né, do que nos aconteceu recentemente e de uma reflexão a respeito, né, do que é o Brasil e do que ele pode nos trazer, né, de novas perspectivas e de mudanças, né? Precisamos, sem dúvida nenhuma, de mudanças. E queria agradecer ao Felipe Neto pelo convite, pela generosidade de participar aqui desse primeiro debate, desse debate de abertura. O Felipe hoje é um dos nossos professores, né, vai nos ajudar aqui a entender os acontecimentos e, sem dúvida nenhuma, com a sua experiência e capacidade de olhar para as redes sociais, vai nos abrir algumas ideias para esse debate tão necessário. Então, sem mais delongas, passar a palavra ao Felipe Neto para a sua saudação inicial. Bem-vindo, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Luiz, e a todos e todas. Enfim, muito bom poder ter essas conversas, poder dialogar sobre
o passado recente, o presente, né, e por que não o futuro do nosso país. E estou aqui realmente para poder passar um pouquinho dessa minha visão sobre a comunicação digital, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né, o que está acontecendo agora e ainda vai acontecer. Nós temos uma eleição batendo na porta, embora ainda falte 1 ano e meio, isso já é considerado, em termos de comunicação digital, batendo na porta, já é amanhã. E, sem dúvida, a gente tem muito a dialogar, muito a compreender sobre o que está acontecendo, e estou aqui para aprender também, né, para poder contribuir, aprender, trocar. E para todo mundo que está assistindo, peço que se dispa, né, que tire seus preconceitos, suas raivas, suas angústias e tente ouvir, porque isso é uma das coisas que mais está faltando nesse momento no nosso cenário digital do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As pessoas não querem mais ouvir, elas querem muito falar. Desde que a internet nos empoderou a isso, a sempre ser ouvido por alguém, as pessoas começaram a colocar na cabeça que mais vale falar do que ouvir. Então, a recepção de conteúdos e de informações, ela passou a ter menos importância para algumas pessoas do que a interlocução, do que transformar isso em material compartilhável. Então, todo mundo quer compartilhar, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser o autor de algo, seja no grupo do WhatsApp, seja na página do Facebook, seja no Twitter, seja lá onde for, todo mundo quer ser o autor, o que fala. E eu acho que às vezes a gente precisa ouvir, né? Às vezes não, sempre. Então, foi uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, com papai, mamãe e vovó, e peço para quem está hoje assistindo aqui que faça o mesmo exercício de humildade que eu tenho certeza que todos nós aqui fazemos diariamente, que é o de aprender, de escutar, e falar apenas quando realmente se sente propriedade para falar sobre determinado assunto. Então, quero contribuir aqui com a minha experiência sobre internet, sobre comunicação digital, que é onde eu acredito que seja a minha área de expertise, e também ouvir muito o que vocês têm a falar, porque eu tenho certeza que tem muito a aprender. Então, muito obrigado pelo convite. Está mutado, Luiz. Para variar, Felipe, eu não aprendi ainda a colocar o som quando eu falo. Você vê que eu estou no jardim de infância da comunicação digital. Fernando, passamos a palavra a você, sem grandes delongas. O Fernando tem uma apresentação inicial, e o Fernando, como curador e idealizador desse ciclo, ele vai nos apresentar aqui alguns dados que, inclusive, o inspiraram a nos provocar a respeito disso. Então, Vita, obrigado pela oportunidade, agradecer demais ao Felipe Neto. As pessoas pensam que, de repente, por conta dele ser a pessoa que hoje tem o tamanho que tem, ele deva, de alguma maneira, ser difícil, inacessível, e, em realidade, todos os contatos que a gente teve mostraram ele uma pessoa extremamente humilde nesse sentido. Queria agradecer demais isso. Queria começar a gente saudando a memória desses 410 mil brasileiros que perderam a vida nessa hecatombe que a gente está vivendo. Eu gostaria de ter um número completo e não arredondar, porque cada vida conta, né? Se são 409 mil, 411 mil e tantos, cada vida conta, e é um terror a gente estar vivendo por isso. Então, parte do que nos mobiliza a discutir as coisas, como nós vamos começar a fazer hoje, e vamos continuar pelos próximos 8 encontros, é também a busca para que isso não volte a se repetir, para que esse desarranjo institucional brasileiro que nós estamos vendo não volte a acontecer. Tá? Então, agradecer demais ao Instituto, agradecer ao Vita, agradecer ao Márcio Postman, e começar falando de uma pessoa lá em 1984, uma filósofa e bióloga americana chamada Donna Haraway. Eu não sei se o Vita vai botar a apresentação ali, se ele quiser botar, eu já... Isto. Então, deixa eu pegar aqui. Então, em 1984, há 37 anos, portanto, gente, 37 anos atrás, a filósofa feminista, bióloga, Donna Haraway, escreveu um texto que ficou muito conhecido, chamado O Manifesto Ciborgue. Naquele momento, ela chamava a atenção para uma transformação que ela ali estava imaginando, de que o ser humano não seria mais só o ser humano material, genético, o tecido, o sangue que corre, mas seria um misto entre ele e, efetivamente,
as máquinas. Naquela época, 1984, gente, isso foi lido pela ficção científica como se fossem implantes cibernéticos que fossem colocados nas pessoas e que o ser humano então seria mais forte, mais rápido, mais ágil, mas em realidade não foi isso que aconteceu. Veja, apesar de todos nós hoje não termos implantes dentro do nosso corpo, parece que ninguém mais vê o mundo com seus próprios olhos. Nós vemos o mundo com as milhões de fotos que o Google consegue te trazer em 0,1 segundo. Parece que a gente não ouve mais o mundo com os nossos ouvidos. A gente ouve a quantidade imensa de sons e de vídeos e de arquivos digitais que nos vêm pelo WhatsApp, pelo Facebook. E, de alguma maneira, aquela ideia que a dona Harry chamava a atenção lá atrás, para essa mescla entre homem e máquina, entre homem e tecnologia, ela aconteceu e a imensa maioria das pessoas não está percebendo que hoje nós somos uma espécie de ciborgue. Os computadores, e mais do que o computador físico, as redes, as linhas de comunicação, hoje elas transpassam a nossa vivência, a nossa vida. A nossa experiência pessoal, veja, a experiência de cada um, ela passa a dar lugar a uma série de narrativas emprestadas. As pessoas repetem coisas que não viram, dão juízos de valor que não fizeram, falam sobre assuntos que desconhecem, porque essas experiências não vivenciadas agora são transformadas em narrativas, das quais nós não conseguimos discernir se são reais, vividas, ou se emprestadas via meio digital. O mundo digital não é mais apartado do mundo real, como há alguns anos as pessoas diziam. Você tem um avatar na rede, mas o que você faz na sua vida real? Hoje em dia, esses dois mundos estão colados. E eu acho que essa dualidade entre o real e o digital deixa de fazer sentido atualmente. Aliás, se a gente for parar para pensar, existe mais realidade nos perfis digitais de algumas pessoas do que na sua própria vida. Ela se sente mais à vontade de ser quem ela é, atrás de uma barreira digital, do que no dia a dia. Eu não imagino as pessoas proferindo a quantidade de palavrões e ofensas que proferem às vezes nas redes, na frente de outra pessoa. Isso não acontece. E aí a gente fica sempre com essa pergunta: o que é o real? É ela no dia a dia e os seus protocolos de educação, de comunicação, de civilidade? Ou é esse espaço que o mundo digital nos permitiu, né? A dona Haraway chamava e olhava para esse passado e pedia que nós desenvolvêssemos solidariedade, que nós desenvolvêssemos compreensão, porque ela falava não apenas da relação homem-máquina, mas ela falava também no fim da dualidade entre homem e mulher, no fim da dualidade entre opressores e oprimidos. Ela buscava que nós entendêssemos essa grande transformação há 37 anos atrás, gente. Aí é uma coisa interessante. Hoje, por exemplo, a cada 4 brasileiros, 3 têm acesso à informação. Eu queria que vocês olhassem o tamanho do crescimento que nós tivemos nesse processo digital desde 2008 até 2020. O dado de 2020 ainda não estava aqui, mas hoje se imagina que seja em torno de 75% de brasileiros que acessam a internet, que têm acesso a essa internet, não necessariamente tenham internet em casa, mas com a difusão da tecnologia, eles têm acesso via Wi-Fi do colégio, do trabalho, do vizinho, daquele ponto de graça que fica perto da loja. De alguma forma, todos eles, em algum sentido, hoje têm acesso a essa internet. E o que mais impressiona é que desse total, ou seja, de quase 75% dos brasileiros, os recursos mais utilizados são o WhatsApp, o Skype, o Facebook e o Messenger, com 92%. Veja, nós temos o uso das redes digitais quase como algo colado no ser humano, quase colado como nas nossas vidas. E essa enorme transformação se deu num período aí de pouco menos de 10 anos, 12 anos. Isso é que nós temos que parar para entender, né? Essa situação nos leva a pensar um pouquinho numa segunda pessoa que eu quero que vocês conheçam, que é
o sociólogo canadense Vicente Musco. No livro Digital Sublime, que é um livro muito interessante, ele vai dizer o seguinte: olha, até os anos 2000, toda a tecnologia que se produzia sobre o digital era vinda das universidades. O início da internet foram das universidades, o início das redes sociais eram redes de comunicação científica inicialmente, e, portanto, as universidades traziam um código para essa tecnologia que era o código da coisa pública, o código da democracia, o código da abertura para que todos pudessem utilizar, o código do anonimato, o código da proteção dos dados, o código essencial de um julgamento ou uma ideia de que a rede deveria servir para que a vida das pessoas efetivamente melhorasse, né? Agora, a partir dos anos 2000, o Vincent Musco vai dizer que a coisa mudou. A tecnologia digital passou a ser produzida efetivamente pelas Big Techs. E essas Big Techs passaram, então, a impor um outro tipo de protocolo a essas tecnologias digitais. Uma outra forma de conceber a função social e o alcance que essas tecnologias deveriam ter. E isso impressiona, porque se nós vamos olhar, por exemplo, a linha de tempo nesse momento, nós vamos ver que o Google é de 1998. O Facebook de 2004, o YouTube surge em 2005, o WhatsApp em 2009. O Uber, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, surge em 2010. Ou seja, se a gente for parar para pensar, das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, só tem uma que trabalha com petróleo. Nenhuma que trabalha com produção de carros e automobilismo. Essa lista é completamente diferente da lista da década de 70, por exemplo, onde o trabalho e a produção efetiva de bens materiais compunham a grande parte da riqueza do mundo. Hoje não. Hoje o que nós vamos encontrar é um Facebook, por exemplo, como a 7ª companhia mais valiosa do mundo, valendo aí 741 bilhões de dólares hoje. A Alphabet, para quem não sabe, a Alphabet é a empresa que controla o Google e todos os seus, né, o Google, YouTube, todas as suas condições. A Alphabet está em quarta, valendo quase 1,3 trilhões de dólares. E aquela antiga economia, aquela antiga forma de compreender as redes, aquela antiga ideia de democratização, de controle, de utilização em benefício do coletivo, deu lugar, gente, a toda uma construção de tecnologias que impactaram demais o mundo, porque inicialmente essas empresas se vendiam os seus produtos como sendo capazes de delimitar as preferências das pessoas. Até o ano de 2010, o que o Google e o Facebook faziam era oferecer para os anunciantes a ideia de que, a partir de um determinado número de cliques, eles conseguiriam fechar um perfil psicográfico do indivíduo e oferecer propaganda direcionada a ele. Ou seja, se você gostava de gatinhos ou se você queria comprar um tênis, o Google conseguia determinar que você tinha buscado o preço de tênis e era capaz de te mostrar a propaganda daquela empresa que efetivamente pagava para eles para ter essa primazia. Veja, a ideia dessas Big Techs era apenas e tão somente delimitar as preferências das pessoas. Eles vendiam o seu produto dessa forma. Anuncie conosco e nós temos certeza que o seu anúncio vai atingir a pessoa que efetivamente tem mais chance de consumir o teu produto. Isso, gente, até 2010. A partir de 2010, nós temos uma enorme reviravolta, porque as coisas passaram a se transformar de uma forma brutal. As empresas, especialmente essas Big Techs, agora já organizadas dentro de um pensamento capitalista, cujo objetivo, a gente sabe, é a extração de valor o máximo possível, elas passaram a se vender não só como empresas que eram capazes de delimitar as preferências das pessoas, mas como empresas que eram capazes de transformar a preferência das pessoas. A Cambridge Analytica, ela se inicia em 2013, para quem não sabe, a Cambridge Analytica é a grande empresa de coordenação e transformação de dados na rede, que atuou, por exemplo, na Inglaterra para fazer a eleição, para fazer passar o plebiscito que retirou a Inglaterra da União Europeia. E a Cambridge Analytica, com uma parceria muito grande com o Facebook,
transformou basicamente a forma como nós entendemos democracia nos Estados Unidos, na União Europeia, e há quem diga alguma coisa também no Brasil em 2018. Mas veja a diferença, e aqui eu quero que a gente entenda isso. Uma coisa é você delimitar, conhecer, precisar melhor as ideias dos indivíduos, os sentidos dos indivíduos, o que eles querem, o que eles gostariam de comprar, o que eles gostariam de consumir. Outra coisa muito diferente é você ter a capacidade de alterar essa percepção, de mudar as percepções das pessoas, de induzir ódios ou de induzir amores através pura e simplesmente da quantidade e da qualidade das informações que você apresentava nas redes sociais, que nós vimos passaram a ser parte da vida das pessoas nos últimos 10 anos, de uma forma que nunca vai ser menos. De agora em diante, esse processo vai sempre ser maior. E, portanto, se nós já temos dificuldade de entender como é que isso está funcionando agora, daqui a 2 anos nós vamos ter mais dificuldade, daqui a 4 anos mais, e esse processo nunca vai voltar. Paradoxalmente, e aí é interessante, a gente vai ouvir o Felipe a respeito disso, paradoxalmente, ou seja, de uma forma muito invertida, nesse momento em que mais se fala em liberdade nas redes, parece ser o momento em que nós menos temos liberdade. Os algoritmos nos dizem o que nós vamos ver, os algoritmos nos colocam em grupos e bolhas, às vezes fechadas, outras vezes com mais abertura. Num dado momento você perde contato com uma pessoa que até ontem publicava muito nas suas redes, porque houve ali um bloqueio, essa pessoa não pode mais postar por 60 dias, por 90 dias. A liberdade de se utilizar as redes passou a ser mediada por programas, por determinadas palavras que você não mostra, por determinadas imagens que você tenta não colocar, e toda essa relação acaba transformando demais o nosso mundo. Né? E aí eu chego na figura deste senhor. É um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, que escreveu em 2012 um livro chamado Redes de Indignação e Esperança. E nesse momento ele defendia que as redes eram um espaço de transformação do mundo. E esse espaço de transformação do mundo, portanto, deveria nos trazer condições de nos tornarmos cada vez melhores. A política, segundo Castells, deveria ser mais responsiva, porque as redes não se submeteriam efetivamente ao poder financeiro ou ao poder da coerção violenta. E, portanto, a partir daí, segundo Castells, nós teríamos uma condição efetiva de transformar o mundo. Ele sugere, inclusive, que as redes seriam, nas palavras dele, um sopro de transformação, e o que vemos, na realidade, é uma continuidade conservadora, é o constrangimento, muitas vezes, da livre expressão, é o proliferar de discursos de ódio, é a manipulação de sentidos, são as chamadas deepfakes hoje em dia, ou seja, a construção de narrativas completamente dissociadas da realidade através do uso de programas com uma tecnologia de ponta. E aí eu começo a me encaminhar para as minhas perguntas, e o que eu queria efetivamente, inicialmente, perguntar para o Felipe Neto, se nós comparamos, Felipe, a visão da Donna Haraway, quando ela dizia, olha, esse mundo dos ciborgues, desses homens e dessas máquinas que não conseguem mais se dissociar uns dos outros, esse mundo requer que nós tenhamos cada vez mais empatia, que nós cultivemos essa empatia como forma de nos protegermos da brutalidade da transformação. Se a gente comparar esse aviso da Donna Haraway há 37 anos atrás, com a tentativa exuberante de felicidade, vamos dizer assim, até um pouco ingênua, do Manuel Castells, de achar que as redes iriam transformar e revolucionar e reorganizar o mundo, a gente passa efetivamente a se perguntar 4 coisas que eu queria ouvir do Felipe. Em primeiro lugar, Felipe, assim, qual a importância que você dá ao meio digital, a essa comunicação digital, nos acontecimentos que assolaram o Brasil desde 2013 até agora? Assim, de 0 a 10, qual o grau de responsabilidade que você atribuiria ao digital? Ao meio digital, às campanhas de informação ou desinformação, de ódio, né? Uma segunda pergunta eu vi você falando na live do Prerro, por exemplo, você exaltou
o mundo digital, dando exemplo, por exemplo, da Primavera Árabe, dizendo, olha, algumas mudanças importantes foram feitas. Mas se a gente for olhar a Primavera Árabe, se a gente for olhar o Occupy Wall Street, se a gente for olhar a Praça de Tahrir e todos os movimentos que dali surgiram, o continuar do processo histórico, ou seja, se nós alongarmos a nossa análise até os dias de agora, apresenta quase todos os governos de direita extremamente autoritários, disruptivos com a ordem social e política daqueles países. E, o mais interessante, todos esses países apresentam uma enorme concentração de renda que é majorada por essa situação. Veja, o Occupy Wall Street sucedeu Donald Trump. Né? Então, é possível a gente dizer que esses movimentos em rede digital foram instrumentos ou foram instrumentalizados por movimentos antidemocráticos? E aí eu te pergunto, será que o digital, de uma forma tão estranha, ele nos estabelece uma necessidade de transformação antidemocrática? Ou seja, quanto mais liberdade digital nós temos, parece que mais nós acabamos nos virando contra esses valores que no século XX nos pareciam tão importantes. Uma terceira pergunta, o Brasil está preparado, Felipe, para exercer a democracia nos tempos digitais? Nós estamos em condição de entender essa democracia, de participar dela e de nos sentirmos representados nesses tempos digitais? E uma quarta pergunta, meu caro Felipe, se você fosse, Felipe, de repente, um indivíduo completamente, com todos os poderes do Brasil, capaz de fazer o que você quisesse, sem discussão no STF, no Congresso, simplesmente à vontade do Felipe, quais seriam as 3 medidas mais importantes que você buscaria colocar em prática hoje em relação à questão digital no país? Queria muito te ouvir a respeito dessas coisas e depois deixar o pessoal que está nos assistindo tranquilo. A gente vai ter ainda mais espaço para que vocês venham a colocar algumas perguntas, mas essa transformação eu queria ouvir e entender de uma das figuras que hoje é no Brasil, indiscutivelmente, que mais conhece, mais vive essa situação e mais tem desempenhado uma voz importante de aviso, de auxílio para que nós venhamos a entender. Felipe, muito obrigado pela presença. Passo para você, então. Obrigado, Fernando. Obrigado pela aula e pelas perguntas, que são brabas. As perguntas, na verdade, daria para ficar falando aqui durante pelo menos 10 horas sobre esses temas. Eu vou tentar sintetizar o máximo possível, mas é importante que as pessoas que vão ouvir saibam que são perguntas extremamente profundas e que geram debates imensos, cada uma delas, cada uma das 4. Primeiro de tudo, falar sobre empatia, porque eu acho que é uma palavra central onde há um debate global a respeito desse tema nesse momento, em função das redes digitais, né? Por quê? Porque já é mais do que documentado e observável por qualquer pessoa que um dos grandes problemas das redes sociais e um dos grandes problemas das redes sociais guiadas pelo que nós chamamos de bummers, né, que é o famoso algoritmo que conduz a nossa mudança comportamental e mudança de personalidade para se tornar mais adaptável aos anunciantes dessas redes bummers, né, desculpa, a gente já sabe que uma das consequências mais graves e drásticas dessas redes sociais é a perda de empatia. Então, a humanidade, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, ela foi caminhando cada vez mais para essa perda de empatia no ambiente digital. As pessoas se tornaram muito agressivas, muito ariscas, muito raivosas, e de repente tudo era ou isso ou aquilo, e tudo foi se tornando cada vez mais drástico. Isso é um fenômeno comportamental observável por diversas pessoas que estudam isso, de filósofos, antropologistas que publicam seus livros, e a gente vê uma frequente menção à questão da empatia. Não há hoje, dentro de uma mudança a curto prazo, qualquer esperança nesse sentido, né, de que o ser humano vá simplesmente, por dialogar entre si, apertar uma chave e as pessoas vão passar a ser mais empáticas. Agora eu vou me preocupar com o outro, agora eu vou parar de xingar, agora eu vou parar de ofender, eu vou parar de vir na caixa de comentário da live alheia e agir como um cabrito, eu vou parar de me comportar como um gado mandado por grupos de WhatsApp e vou passar
a me comportar como uma pessoa mais preocupada, mais, enfim, querendo ampliar meus horizontes e me conectar com outros seres humanos de uma maneira mais empática. Não tem por que a gente esperar que isso vai acontecer naturalmente. Então, a gente precisa encontrar onde está a origem do problema, onde começou a ocorrer tudo isso e de que forma a gente pode mudar algumas chavinhas para que a humanidade sofra menos o impacto do que essas grandes big techs, que esse grande corporativismo capitalista, ultracapitalista, que visa o lucro acima de qualquer coisa, incluindo a própria humanidade, como que a gente pode fazer para que isso perca força e a humanidade em si ganhe força, né? Então, começando a responder as perguntas, né? A primeira seria de 2013 para cá, qual a importância que eu dou para as redes digitais de 0 a 10? Assim, do fundo do coração, não tem como dar outra nota que não seja 10. Né? Eu poderia falar aqui 20, 50, querendo fazer uma brincadeira, mas é isso, é 10. O mundo foi moldado, alterado, revolucionado, houve uma disruptura, uma completa ruptura de diversas questões humanas depois do advento da comunicação digital, da forma como ele aconteceu nos últimos 10 anos. Quando mudou a chave e a gente passou a se comunicar através de redes sociais, quando a gente passou a utilizar o WhatsApp, quando a gente passou a utilizar o Facebook, quando a gente passou a dar os nossos dados para grandes corporações bilionárias que passaram a utilizar esses dados para fazer dinheiro, o mundo mudou. E diminuir a importância disso é um perigo muito grande. O mundo nós não teríamos visto o que aconteceu em diversos fenômenos de governos autoritários, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Ucrânia, na Itália, em várias outras regiões, se não fosse o ambiente digital. Talvez tivesse acontecido outras coisas, nós nunca vamos saber, porque se não existisse o digital, a gente não sabe o que aconteceria, mas é fato que isso aconteceu e o que o ambiente digital proporcionou. A comunicação rápida, a comunicação gratuita, a comunicação que atingiu lugares que nunca antes a gente tinha conseguido atingir, estremeceu os pilares democráticos do mundo inteiro. E é claro que a gente teve fenômenos bons e fenômenos ruins. Agora, por que começou com o bom e transformou-se em algo tão perverso? Porque aí já emenda na sua segunda pergunta, né? Por que a gente começa lá atrás com pessoas se unindo por valores, vamos dizer assim, positivos, embora isso seja raso, mas vamos tentar deixar raso, porque senão fica muito profundo e longo, como a Primavera Árabe e os outros movimentos que você citou, Occupy Wall Street e tudo aquilo que aconteceu. Por que a gente começa com esse fenômeno mais positivo e, de repente, a gente vê isso se dissipando, diminuindo cada vez mais, e o surgimento de regimes autoritários, enraivecidos e populistas ganhando tanta força em vários países diferentes, né, ao mesmo tempo? Existe eu gosto de pegar emprestado uma fábula de Êxopo, que obviamente não vou contar com todas as letras porque eu não me lembro, mas é uma fábula do javali e do caçador. Imagino que vocês conheçam. É a história de um homem que queria matar um javali. O javali era perigoso, ele precisava enfrentar aquele javali, e o cavalo também precisava enfrentar o javali. Só que o cavalo ele não conseguia enfrentar o bendito do javali sozinho, porque ele perdia. E o homem também não conseguia, porque ele perdia. Então o cavalo chega para o homem e fala, vamos nos unir. A gente se une e consegue vencer esse maldito desse javali. E o homem olha e fala, tá bom, se você me permitir colocar essa sela aqui em você, colocar esse freio, colocar aqui esse negócio na sua boca, que vai puxar sua boca, esse que vai controlar sua cabeça, que vai te controlar por inteiro, e eu montar nas suas costas e te controlar, a gente consegue vencer, e aí depois eu tiro esse aparato. E o cavalo fala, tá bom, então, já que é pra gente vencer esse javali, vambora. E aí o homem vai, monta no cavalo, domina o cavalo, doma o cavalo, eles vencem o javali, em seguida o cavalo fala, bom, beleza, agora vamos tirar esses aparatos aí para poder ficar livre? E o homem fala,
Não, estou gostando bastante dessa dominância aqui, acho que eu vou ficar por aqui. Essa fábula do Êxopo, ela mostra o que aconteceu com nós, humanidade, nós somos o cavalo, as big techs, Facebook, Google, principalmente, essas duas empresas são o homem, na fábula, e o javali ali, a gente tem várias coisas que a gente pode chamar de javali. Tem, na Primavera Árabe é uma coisa, no Occupy Wall Street é uma outra coisa, e tem sempre alguma coisa para ser vencida. O problema é, depois que o Facebook e o Google colocaram todos os aparatos em você, ele depois não tira mais. Não tira mais. E aí você vai ser guiado para onde ele quer. Então foi exatamente o que aconteceu na nossa linha do tempo. Nós passamos a ser controlados pelas redes sociais. E isso, gente, é difícil da gente aceitar. Porque a gente gosta de acreditar que eu nunca que o Facebook moldou alguma opinião minha, ou o WhatsApp, ou o Google. Mas você é influenciado a mudar de posição, de pensamento, o tempo inteiro. Não existe nada mais perigoso para a humanidade hoje, na minha concepção digital, no mundo digital, não existe nada mais perigoso do que timeline. Nada. Porque as timelines são definidas, e timeline, para quem não sabe, quando você abre um Instagram, você tem os posts, você vai descendo. Isso é timeline. É a linha do tempo. Você abre o seu Facebook, você vai descendo os posts, vai arrastando, vai. Sabe o TikTok? Você fica preso e não consegue parar. Você arrasta. Quando você vê, passou 1h30. Não existe nada mais perigoso hoje, para mim, na minha concepção, no mundo digital, do que as timelines. Elas moldaram a humanidade. Elas são o freio na sua boca e a sela nas suas costas. Os algoritmos, como o professor Fernando falou antes, os algoritmos determinam o que você vai assistir, o que você vai gostar, e baseado no seu comportamento, ele vai te tornando cada vez mais radical. Porque ele precisa que você consuma mais. Então, depois que você está com o aparato todo nas suas costas, sair é muito difícil. Muito difícil. E não é coincidência, né? Que a gente teve um primeiro movimento positivo de tentar lutar pela liberdade e depois a gente tem um movimento de crescimento do autoritarismo. Por que isso aconteceu? Por que há uma ruptura e a partir de determinado momento o que a gente vê surgir nos países são movimentos de ultradireita, de radicalismo, de fascismo? Porque os radicais, essas pessoas que detêm o poder econômico e que entenderam como o jogo funciona, viram um caminho muito fácil, muito rápido, de manipular esses algoritmos para radicalizar o ser humano. E esse é o tipo de coisa que funciona para lados extremistas. Não funciona para colocar uma pessoa num caminho progressista ou num caminho até conservador moderado, como existem muitos, que dá para dialogar, dá para conversar. Não serve. Você não consegue radicalizar um ser humano para ele defender direitos humanos. Você não consegue radicalizar alguém para ele ser um ser humano decente, normal. Mas você consegue radicalizar alguém para se tornar uma Carla Zambelli, para se tornar um discípulo do bolsonarismo, um discípulo do trumpismo, para gritar que tem que matar vagabundo, que tem que expulsar mexicano. Isso você consegue fazer com radicalismo. Então, através da manipulação desses algoritmos, da criação de conteúdo, eles conseguiram aumentar exponencialmente a quantidade de pessoas inflamadas dentro da internet. Porque todas elas se permitiram colocar o freio e a sela pelo Facebook e pelo Google. Então foi uma questão de tempo para os grandes bilionários verem que eles podiam manipular todos esses algoritmos e exibir o conteúdo que precisava ser exibido para radicalizar essas pessoas. E daí surge a Cambridge Analytica, daí surge o movimento 5 Estrelas na Itália, daí surgem vários outros movimentos ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma versão meio que viralatista disso, né? Uma coisa meio... aquele viralatismo brasileiro de querer copiar o americano e faz tudo meio que uma cópia mal feita. Foi basicamente o mesmo fenômeno que aconteceu aqui. Eles vão copiando o que foi feito lá, aqui de uma maneira um pouco mais estúpida, mas que também conseguem um gigantesco resultado.
Então, assim, não é que a gente pode culpar o digital por isso? Não. Culpar o digital por isso é como culpar a humanidade pelo surgimento de regimes ditatoriais. É como culpar a Alemanha pelo surgimento de Hitler. Não é o digital que proporcionou isso, não é o digital que é o culpado. Não é? Se a gente acabasse com o digital, a gente não acabaria com o autoritarismo ou com esses populistas. O digital foi a base da plataforma que permitiu que a humanidade fosse para esse caminho. Mas não dá para tirar o digital mais. Mas não é coincidência que isso aconteceu depois do advento da democratização das redes sociais. A grande questão que se pergunta hoje é o que fazer, né? Qual o caminho tomar? Para onde a gente vai? Agora que a gente sabe que a situação é essa, que as pessoas se colocaram com esse, né, com esse controle das big techs em suas vidas. É importante que todo mundo saiba, de novo, todo mundo vai pensar assim, não, comigo não. Eu estou isento disso aí, porque eu não caio nisso, não. Meu Facebook só tem lá minha família, eu não caio nessas palhaçadas, não. Minha opinião nunca foi moldada por nada disso. Foi. Eu te garanto que foi se você tem rede social e frequenta. Eu te garanto que foi. Se você tem TikTok e frequenta, se você tem Facebook e frequenta, Twitter, Instagram, todas elas. YouTube, todas elas. Mas duas principais. Facebook, através do Facebook, Instagram e WhatsApp. E Google, através de Gmail. YouTube menos, bem menos, porque já foi muito pior. Mas principalmente através de Gmail e busca. A própria busca. A busca do Google muda a sua forma de pensar. A busca do Google determina o que você vai pensar, o que você vai achar sobre determinado assunto. Porque a busca do Google define qual vai ser o primeiro resultado que você vai ver. Quantas vezes você foi pesquisar alguma coisa e colocou no Google para ser informado sobre determinado assunto? E você leu a primeira informação que você teve, às vezes no Wikipedia, às vezes num blog relacionado ao tema, às vezes num site, e você julgou aquela informação confiável e passou para frente. Então, a gente está falando de um poder que nunca existiu antes na humanidade. Um poder global de mudança de comportamento, de mudança de personalidade e de mudança do que você acredita. Especialmente nas mãos de Facebook e Google. A primeira coisa que a gente precisa ensinar a humanidade é a se blindar disso. Se blindar. Conseguir ter... Agora, a gente só vai conseguir falar com a elite da elite, a gente sabe disso. Ou a elite econômica ou a elite intelectual. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir fazer esse discurso atingir grande parcela da população. É muito difícil. É muito grande a desinformação sobre a internet. As pessoas não fazem a mínima ideia de como se usa a internet da maneira correta. Até a gente comete erros. Até a gente, às vezes, vai fazer um tweet, percebe que tweetou uma palavra errada no meio do tweet, tem que apagar e fazer de novo, porque não era bem aquela palavra que era certa. Isso acontece. Então, a internet ela foi a maior arma criada pela humanidade na história. Isso aí é indiscutível, é a maior arma da história da humanidade. Uma arma que é capaz de eleger Donald Trump, tem que ser considerada a maior arma da história da humanidade. E foi uma arma dada na mão de quase todo mundo, sem manual de instruções. Ninguém recebeu um manual. Ninguém fez um curso. Até para você comprar uma arma, bom, ou pelo menos deveria ser, para você comprar uma arma, uma pistola, você tem que passar por alguma coisa, né? Bom, pelo menos é por isso que a gente luta, né? Que a gente defende que o armamento não seja totalmente liberado, como é nos Estados Unidos, que eu vejo que tem no Walmart lá vendendo. Mas a gente luta por isso. Então, até para você ter uma arma de fato, você precisa passar por um treinamento, você precisa ter algum nível de... A internet, ninguém recebeu nada. Nada. Nenhuma informação. Ao ponto de que, em 2017, a gente está falando de 4 anos atrás, em 2017, uma pesquisa indicou, com todas as letras, pesquisa da Quartz, que 55% da população brasileira acreditava que a internet era o Facebook. 55% da população brasileira acessava o Facebook e falava, tô na internet. Isso aqui é internet. O quão preocupante isso é? Em 2018 foi eleito Jair Bolsonaro. Então, não é que a internet é responsável pelos regimes autoritários. É a manipulação via poder econômico e radicais que perceberam que podiam radicalizar outras pessoas, que se utilizando das brechas que a internet deixou, que o digital deixou, manipularam esses números e esses dados para
fomentar esses regimes autoritários. Eu sou contra teorias da conspiração, eu sou totalmente contra, eu acho que teorias da conspiração mais prejudicam do que ajudam. Quer dizer, teorias da conspiração sempre prejudicam, nunca ajudam. Mas existem, de fato, conspirações. Isso a gente sabe, que existem, de fato, conspirações, pessoas que conspiram com um objetivo final. E o que aconteceu com a Cambridge Analytica, o Movimento 5 Estrelas, na Itália, e outros fenômenos isolados, como na Hungria, a gente sabe que teve o dedo do Steve Bannon. Ele está lá, está registrada, a digital dele está marcada em reuniões com o Movimento 5 Estrelas, ele sendo o sócio da Cambridge Analytica, ele virando o grande nome do Breitbart, que é o grande portal de desinformação dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que existe um grande portal de fake news nos Estados Unidos, que era o portal mais divulgado pelo Donald Trump de todos, que é esse Breitbart, nomeado graças ao criador dele que faleceu e deixou tudo na mão do Steve Bannon para controlar. É um portal que diz coisas que, se você entrar no site, você não acredita como é que um site daquele está no ar ainda. As mentiras mais escabrosas que vocês conseguem imaginar na vida de vocês. E aí, o cara responsável por esse site começa a moldar a política no mundo e fala abertamente que vai fazer isso. Por quê? Porque é totalmente um teórico da conspiração, louco, lunático, alucinado. Quer dizer, louco não, porque isso permite a ele fazer cometer os crimes que ele comete e depois alegar insanidade. De louco não tem nada, é um mau caráter, um vagabundo, um criminoso, que decide que vai lutar contra a conspiração globalista, toda essa bobajada que a gente sabe que eles acreditam, da conspiração globalista, comunista, que tem o George Soros, que quer controlar o planeta através do comunismo, e que os grandes bilionários do mundo são todos comunistas. E querem controlar você para você ser um comunista. Aí surge esse Steve Bannon como uma salvação. Foi graças à Cambridge Analytica e ao Steve Bannon que o Brexit passou na Inglaterra, no Reino Unido. Isso aí já é também mais do que documentado. De repente, os ingleses acordaram e falaram: como é que isso aconteceu? O que aconteceu que a gente passou o Brexit? Ninguém entendeu nada. Conversei com ingleses, eles próprios não sabiam. Como é que esse troço passou? O que aconteceu? De repente a gente acordou, tinha passado. Então, é muito difícil falar sobre isso sem ficar falando por 8 horas seguidas. Muito difícil. Porque a gente só consegue raspar a superfície. A pergunta seguinte... Então, assim, digital leva ao fim da democracia? Que era a segunda pergunta. O digital não leva ao fim da democracia. É a permissividade do digital para essas figuras criminosas que permite que regimes sejam influenciados e que se leve ao autoritarismo e ao populismo. Existem outros fenômenos também que a gente precisa observar. Não é só com figuras autoritárias, histriônicas, que a gente precisa debater agora, não. Existe um outro fenômeno tão preocupante quanto, se não mais, que é a figura dos líderes carismáticos populistas. O Bolsonaro sempre se mostrou um violento, defensor de torturador, defensor de violência, sempre se manifestou dessa forma. Foi necessário meio que uma tempestade perfeita para ele se eleger. Né? Uma soma de coisas. Foi necessário o golpe, foi necessária a articulação toda que a gente viu que aconteceu. Eles acreditaram que os tucanos iam voltar ao poder, de repente não anteciparam que ia surgir um carismático populista. Mas ele é um carismático populista violento, um carismático populista burro, muito burro, uma pessoa burra. E eu não digo burro aqui como uma forma de tentar diminuí-lo, não. O Jair Bolsonaro, se você bota burro no dicionário, você consegue ver de fato que é a definição, né, da falta de inteligência básica do Bolsonaro, a dificuldade dele de entender coisas básicas, de concatenar pensamentos. Tem isso até na carta de expulsão dele do Exército. Quando ele é expulso do Exército, tem na carta do coronel falando que ele tem dificuldade de assimilar questões básicas, não consegue concatenar pensamento. Mas o maior problema, depois do bolsonarismo, é o que está acontecendo nesse momento, e pouca gente está falando, dessas figuras carismáticas que são extremamente autoritárias, que sonham dia e noite em chegarem ao máximo do poder para implementarem o máximo possível de autoritarismo, e ninguém sabe. Porque aparecem em vídeo, invadindo hospital, defendendo animal, fazendo coisas populistas, que é para fazer todo mundo na internet bater palma.
Aí se grava no Congresso. Gente, vocês já repararam que o futuro da política é o YouTube? E o TikTok e o Instagram? Vocês já repararam isso? O futuro é esse. Hoje, quem está ganhando eleição, quem está ganhando destaque, quem está sendo mais votado, é quem é populista, carismático de YouTube e de tudo mais. Gente, Mamãe Falei teve 10% dos votos para governo de São Paulo. Vocês têm alguma dimensão do que é isso? Alguém vai abrir o olho em algum momento para levantar essa bola? Porque o MBL não nasceu de uma reuniãozinha de moleque criado a leite com pera no play do prédio. Todos eles são, mas não nasceu dali. Não nasceu no play do prédio. Nasceu de estudar como estavam acontecendo os fenômenos de políticos populistas carismáticos na Europa e nos Estados Unidos. Vai ver como é que o Beppe Grillo, um humorista da Itália, virou o maior fenômeno político da Itália e levou de tal forma, ficou com tanto poder, que conseguiu colocar o autoritarismo em poder na Itália, que foi derrubado agora em janeiro. O primeiro-ministro italiano foi derrubado agora em janeiro, depois de um assomo de medidas absurdas, autoritárias, nojentas e reacionárias. Depois ainda tentou virar um progressista do nada para tentar salvar a própria pele, mas foi derrubado. E o que a gente está fazendo aqui no Brasil agora? O pessoal está falando de Danilo Gentili? É sério isso? Estão falando de MBL, estão falando de youtuber político lá que fica gravando videozinho, que fica fazendo, olha como eu trabalho, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo. E não é nem função do cara. Não é nem trabalho do cara. Está fazendo puramente para ganhar visibilidade e popularidade. E esconde um autoritário que, se continuar crescendo da maneira como está, vai chegar às escalas mais altas do poder. Isso precisa ser debatido. Isso precisa ser discutido. Então, a internet permite que isso aconteça. Mas cabe aos nossos pilares democráticos, aos nossos pilares de defesa, principalmente de partido, que é uma coisa muito problemática no Brasil, conseguirem, através de um gatekeeping, impedir essas pessoas de chegarem lá. O problema é que o Brasil não tem esses gatekeepings. A gente não tem isso aqui. A gente sempre foi um país que foi aberto para candidaturas, totalmente aberto para candidaturas, aceitando todo tipo de coisa. E aí entra numa esfera que já não cabe a mim debater, porque eu não sou especialista político, mas eu me preocupo, porque nós não temos gatekeepings. A gente não tem portões que impeçam essas figuras autoritárias nefastas de crescerem no cenário político. Coisa que os Estados Unidos, por exemplo, conseguiram fazer com alguma eficiência até o Donald Trump, que conseguiu arrombar o portão com um chute no portão. Então, quando você pergunta se o Brasil está preparado, que é a terceira pergunta, para exercer a democracia nos tempos digitais, não está preparado. É óbvio que não está preparado. Nenhum país está preparado. Agora, quanto mais a gente lutar para educar o povo, para mostrar para as pessoas a verdade, para que as pessoas se blindem contra os algoritmos das redes sociais e para que elas não acreditem nesses salvadores da pátria populistas, como esses youtubers e essas bobajadas todas que estão aparecendo por aí, quanto mais a gente criar projetos sociais que levem essa informação de qualidade, educação de qualidade no ambiente digital para as pessoas, mais fácil vai ser da gente enfrentar essa loucura. Mas não está pronto. A gente pode vencer em 2022? Pode. Isso significa uma vitória definitiva? Não, nem um pouco. Porque a verdadeira onda mais perigosa de todas é justamente essa que eu acabei de mencionar dos políticos populistas carismáticos. Que estão fazendo videozinho, que estão fazendo TikTok, que estão fazendo Instagram, que estão essas pessoas que hoje a gente dá risada e fala são insignificantes, isso aí não vai a lugar nenhum, eles sabem muito bem onde eles querem estar daqui a 10 anos. Não é à toa que são todos jovenzinhos e todos eles se falam, todos eles têm uma rixa e ao mesmo tempo uma amizade que ninguém consegue entender, aí eles brigam, mas aí depois eles estão juntos de novo. Tem planejamento por trás disso. Eles não estão visando agora. Mamãe Falei nunca passou pela cabeça dele ser governador de São Paulo. Foi o pé na água. O famoso pé na água. Há um plano.
que está sendo executado. Então, o Brasil não está preparado, precisa se preparar, e se não se preparar, vai ser impossível continuar no Brasil. Para muita gente. Para muita gente. E aí a última pergunta, né, que seria se eu fosse meio que entre aspas, um imperador do Brasil, vamos dizer assim, né, com um poder moderador que pudesse tomar qualquer atitude sem passar por ninguém. 3 medidas que eu tomaria, né, importantes sobre a questão digital. Olha, Fernando, eu queria demais ter essa resposta. Mas demais ter essa resposta. Porque a resposta é que todos os especialistas em tecnologia e comunicação digital estão buscando nesse momento, no mundo inteiro. A Alemanha passou uma lei péssima. Nem está sendo usada. Os Estados Unidos ainda não conseguiram chegar a um consenso, não há uma lei de regulamentação minimamente eficiente para a questão da desinformação nas redes sociais, para a questão do algoritmo, para nada disso. Você viu o Zuckerberg, se vocês acompanharam o Zuckerberg falando para os congressistas americanos, foi uma vergonha, uma chacota mundial, sem precedentes. Você via que os congressistas não faziam a mínima ideia do que perguntar e a mínima ideia do que falar. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos um exemplo muito parecido, que foi todo o processo inicial da CPI das fake news. Nós tivemos diálogos inacreditáveis. Eles tiveram a oportunidade de sentar com os maiores propagadores e criminosos disseminadores de desinformação no Brasil e fizeram todas as perguntas erradas. Não sabiam o que perguntar. Não sabiam o que dizer. Porque não vivem isso. São políticos, é normal, não vivem isso. Não estudam isso 24 horas por dia. Natural, acontece. Mas faltou consultar, faltou informação, faltou chamar para perto os especialistas. Então, é muito difícil te dizer que medidas eu tomaria se eu pudesse mudar o jogo. Mas a primeira delas seria justamente na contramão da medida autoritária. Seria a montagem de um comitê. Um comitê voltado tanto para a crise quanto para o entendimento das mídias digitais e de como se relacionar com esse novo mundo. Como o Brasil pode, estando inserido no contexto digital, se relacionar com esse novo mundo. Eu não acredito em punitivismo, eu não acredito em bloqueamento, eu não acredito em responder ao autoritarismo com autoritarismo. Isso vocês nunca vão me ver defender, porque não funciona. Inclusive, nos poucos países onde tiveram tentativas nesse sentido, aconteceram movimentos contrários, aconteceu justamente do autoritarismo ganhar força, porque quando você responde de uma maneira muito veemente para tentar impedir, você inflama mais pessoas ainda. Então é como a guerra às drogas. Você não resolve a guerra às drogas com violência, com mais policiamento, com militarismo, com punitivismo, com matança, com cadeia. Nada disso resolve guerra às drogas. Isso é mais do que comprovado e documentado. A gente também não vai resolver o problema digital com vamos proibir a rede social, vamos criar 1 milhão de leis em cima dela, vamos fazer com que se torne impossível a rede social operar no Brasil, porque ela vai tomar tanto processo que ela vai ter que sair do país. Isso não vai resolver nada. Então, é realmente a montagem de um comitê com os especialistas, com os maiores nomes de entendimento de ambiente digital. E eu digo uma coisa para vocês, o Brasil tem alguns dos maiores especialistas em comunicação digital do planeta Terra, com quem eu já tive a honra de sentar e conversar e trocar. Então, a gente tem caminho. O problema é que hoje há um desgoverno genocida preocupado muito mais com a reeleição e perpetuação no poder do que com o entendimento de qualquer coisa que seja. Se não se preocupou em entender a pandemia, não vai se preocupar em entender o ambiente digital. Então, a nossa situação é drástica. E, por isso, há uma única coisa que a gente tem que fazer hoje. Vencer o Bolsonaro em 22. Nada é mais importante. Nada mais importa. Porque nada vai ser feito pelo regime federal, pelo governo federal, se ele não for tirado de lá. Então, é vencer Jair Bolsonaro, tirar essa corja incompetente, criminosa do poder do Brasil, para que a gente possa começar a reconstrução. E aí sim sugerir a pessoas minimamente competentes a criação de comitês, né, de diálogo, de conversa,
para a gente conseguir ter alguma mudança. Enquanto a gente tiver um lunático fascista no poder, a gente não tem como debater muita coisa a respeito de mudanças profundas no Brasil. A gente consegue mudar muito pouco, mas a gente está lá tentando. Espero que eu tenha respondido. Foi realmente muito superficial a minha resposta. Eu queria poder responder profundamente cada tema, mas foi o que deu para fazer. Eu não sei se o Vita agora tem alguma coisa, mas eu achei muito interessante que você coloca que a responsabilidade ao digital seria 10. Mas a gente sabe que uma série de outras coisas atingiram o Brasil nesse momento, né? Uma série de outras situações boas e ruins. E o que eu acho que você está querendo dizer é que o digital é capaz de filtrar aquilo que é bom, aquilo que é ruim e apresentar efetivamente aquilo que não a pessoa que está consumindo a informação quer, mas aquela que está pagando a informação deseja. Eu não sei se tu soube, Felipe Neto, mas o Facebook fez uma pesquisa há uns 4 ou 5 anos atrás, que inclusive foi publicada em artigo científico e chocou a comunidade internacional. Eles selecionaram 2 grupos de participantes das redes deles e durante um mês, se não me engano, eles apresentaram para um grupo só informações contrárias na timeline deles, né? Só informações contrárias àquilo que os perfis deles gostavam. Então, se a pessoa gostava, por exemplo, de cachorro, apareciam notícias de mortes de cachorros, matanças de cachorros, doenças de cachorros e por aí vai. Num outro grupo, eles apresentaram só notícias que favoreciam, ou seja, que melhoravam, que davam coisas positivas a respeito do que eles gostavam. Então, se a pessoa gostava de cachorro, aparecia lá, político que tinha aprovado lei sobre cachorros, cachorros se salvando de acidente e tal. Terminados esses 30 dias, eles traçaram os perfis psicográficos dessas pessoas e descobriram que eles induziram depressão naqueles grupos em que eles direcionaram as notícias negativas e euforia naqueles grupos que eles direcionaram as notícias positivas. Isso chocou, primeiro, a comunidade científica, porque demonstrava como a ferramenta funcionava, e segundo, nenhuma dessas pessoas foi avisada que estava fazendo parte da experiência. Ou seja, nós estamos dentro de uma coisa que as pessoas sequer sabem efetivamente o que está acontecendo. E isso é muito perigoso. O Facebook se orgulhou dessa pesquisa. Eles acharam o máximo. Eles acharam super positivo saberem que eles podem induzir depressão ou tristeza num ser humano. Isso foi recebido lá dentro com salva de palmas. A minha sugestão imediata, assim, o que eu acredito de coração, sem nenhum problema em falar isso, delete seu Facebook. Essa é a minha recomendação pessoal para amigos, para pessoas ao meu redor. Delete o seu Facebook. Pare de usar o Facebook hoje. Enquanto o Facebook não aprender a se comportar minimamente com algum senso de humanidade, o Facebook não tem nada a agregar. Nada. O Facebook não oferece nem entretenimento de qualidade, porque a gente sabe que não está lá, nem verdade sobre a vida das pessoas que a gente quer acompanhar. O Facebook não tem praticamente nada. Talvez algumas páginas. Eu gosto de seguir tal página e tudo mais. Então para de ler o teu feed. Para de ler o feed. Parece drástico, mas vai melhorar a tua vida. Eu, obviamente, não ganho nada falando isso, só perco, né? Porque eu estou falando de uma das empresas mais poderosas e influentes e ricas do planeta. E aí você pode perguntar assim, Felipe, e o YouTube, onde você está? Não tem que deletar também? Não. Porque não é o YouTube que está sendo hoje o maior problema em mudança de comportamento, de personalidade no planeta Terra. Não é o YouTube. Não é nem o Twitter. É o Google e o Facebook. Google como ferramenta de pesquisa, de busca, e o Facebook como rede social. Então eu não estou nem falando do Instagram, estou falando do Facebook em si. Eu não sei para qual caminho a gente vai, porque ninguém sabe como regulamentar isso. Ninguém sabe. E não adianta dizer que sabe. Os nossos projetos de lei, o projeto de lei das fake news, é um desastre.
Não sei se alguém aqui participou, teve algum tipo de... Eu participei ativamente, fui chamado para diversas reuniões, conversei com pessoas, com senadores, conversei com os assessores dos senadores, conversei com deputados, conversei com o presidente da Câmara dos Deputados na época, conversei com todo mundo, e mesmo assim o projeto passou pelo Senado, não dizendo que eu teria o poder de impedir isso, mas não só eu, como diversos especialistas alertaram para o quanto aquele projeto era prejudicial e não deveria ser votado, e o Senado ainda assim passou. Depois, quando chegou na Câmara, eles abafaram um pouco quando viram o grau de perigo que aquele artigo do projeto de lei das fake news representava, mas agora já voltou a ser discutido. Então, as tentativas de solução elas estão tão distantes da realidade do que pode trazer algum benefício de resolução para o nosso problema, que não tem condição da gente esperar que a mudança vai vir por aí. Da onde que a mudança vai vir? A longo prazo da educação digital. Até por isso eu fundei o Instituto Vero, que é um instituto voltado para a educação digital, que já está criando algumas iniciativas, principalmente para jovens, e sob a liderança do Caio Machado, tem feito diversas ações para a gente conseguir levar mais educação digital para as pessoas, ensinando o que é a pegada digital, o que é a manipulação dos seus dados, como que você pode se blindar disso, como que você pode evitar de ter seus dados utilizados, né, por essas big techs para vender informações e manipularem seu comportamento. Tudo isso está nas páginas do Instituto Vero, até sugiro para quem está assistindo que procure no Instagram, tem o Instituto Vero, no Twitter também, o Instituto Vero, e a gente vem fazendo um trabalho bem dedicado, muito, muito bem feito pelas pessoas contratadas do Instituto, e foi um instituto que eu fundei, eu financiei, eu fui lá e coloquei o dinheiro justamente porque eu vejo que é a única saída. A gente só consegue mudar educando as pessoas. Explicando para elas, gente, a gente precisa entender que a gente está numa sociedade onde as pessoas não sabem, uma quantidade gigantesca de pessoas não sabe a diferença entre um texto que ela recebe no WhatsApp dela, que tem o título em negrito, que tem linkzinho, que está em itálico as citações, ela não sabe a diferença disso, visualmente, para uma notícia no jornal O Globo. As pessoas têm que entender isso. Quem está assistindo essa live, todo mundo sabe. Mas a gente tem que sair da bolha. Enxergar o macro. São milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil que não sabem. Se você colocar os dois na frente e perguntar qual informação aqui você confia mais, ela não vai saber. Então a gente tem que educar a população. Não há nas escolas nenhum projeto voltado para isso. Nada. Para os pais, nada. Crianças não deveriam ter acesso a redes de timeline até determinada idade. Vários especialistas, tanto em neurociência quanto em educação infantil, pedagogos especializados em educação infantil, vêm repetindo, não exponham seus filhos até certa idade a redes de timeline. O que são redes de timeline? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Não exponham. Isso para a gente não entrar em outro assunto também muito problemático, que essas redes, que são as redes bummer, que a gente está chamando, essas redes geram vício. Vício. Não estamos falando de vício... não, mas isso aí é um vício que é fácil. Isso aí não é bem assim. Não, é vício sério. Pessoas que eu vejo se transformando em zumbis em função do TikTok. Ficam no TikTok o dia inteiro. Não consegue fechar. Porque a timeline é criada para liberar dopamina no seu cérebro. Ela é criada para te despertar curiosidade. Você não consegue fechar porque você precisa ver qual é o próximo vídeo. Qual é a próxima trend? Eu preciso ver o próximo. O próximo vai ser bom. E aí você assiste 500 vídeos muito ruins. Sempre na esperança de que o próximo vai ser bom, o próximo vai tirar uma risada. Aí um tira uma risada, pronto, tu vai ficar mais meia hora. Isso é muito sério. Pouquíssima gente falando. Tá na literatura, gente. Peguem os livros, leiam os livros que estão falando sobre isso. Quantos especialistas falam? O próprio cofundador do Facebook, o rapaz, não é o Eduardo Severin, o outro que era do Napster. Esqueci o nome dele, se alguém puder me lembrar. Sean Parker, achei. O Sean Parker
ele co-criou o Facebook, né? Ele foi um dos grandes responsáveis pela expansão do Facebook no Vale do Silício, principalmente em trazer os primeiros investidores. E ele falou com todas as letras: nós criamos o mecanismo da plataforma para liberar dopamina no cérebro das pessoas de tempos em tempos. A gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo e fez mesmo assim. Isso é um quote, tá? Isso é um quote. E nós fizemos mesmo assim. Nós não sabemos o que isso vai causar na vida dos nossos filhos. Isso foi dito pelo Sean Parker. Agora que já se tem tantos especialistas em educação infantil falando, nós continuamos sem fazer nada. Então, olha o tamanho da profundidade do problema. A gente começou falando sobre questões de crescimento autoritário e regimes de ameaça à democracia, e a gente chega até a educação infantil e a ameaça a crianças sendo expostas a redes de mudança de personalidade, como o Facebook, como as outras que foram citadas aqui, tudo que foi citado. Então, galera, é grave a coisa. É muito mais grave do que a gente sonha ou que a gente pensa. E tem muito pouca gente disposta a mudar. Isso é o mais preocupante de tudo. Vitor, tua vez agora? Bom, temos algumas manifestações aqui e algumas coisas bastante interessantes, né? Eu separei aqui 2 comentários. Um deles perguntando, né, levando em consideração que as lives de esquerda, e eu posso incluir essa aqui, elas têm 10 mil, 20 mil, 30 mil, e uma live de direita chega a ter 400 mil, 500 mil, 900, quer dizer, tem uma distância aí entre as lives de esquerda e de direita. A que você atribui isso? E assim, por que tem tanto YouTube de direita e tão pouco? Você conhece, né, você tem aí no seu radar alguns YouTubers de esquerda? Claro, claro. Olha, a gente, primeira coisa, essa questão, Vita, posso chamar de Vita? Desculpa, eu já estou íntimo já. Não, Vita, essa questão, por mais que a gente saiba que lado está certo nessa confusão toda, é uma questão que transcende esquerda e direita. Transcende. A gente está falando de reacionarismo e progressismo. A gente não está falando nem de conservadorismo e progressismo. A gente está falando de reacionários. Pessoas cujo sonho é a volta do século XVI, que defendem as cruzadas, que usam fotos dos como é que era o nome dos Crusaders lá? Esqueci até o nome, cara. Dos católicos que iam lá para levar Templários. a fé. Os Templários, obrigado. Levar a fé através da espada, né? Que é excelente forma. Jesus devia amar quem levava a fé através de uma espada. E essas pessoas, elas amam os templários. Elas acham que deve haver uma superioridade da moral judaico-cristã, que é um termo cunhado na década de 90. Essa mistura, essa coisa de querer mesclar o judaísmo com o cristianismo na formação de uma moralidade superior, e que diz que isso sempre existiu. Não, sempre existiu a moral judaico-cristã, que é uma mentira. Isso começa num movimento reacionário nos Estados Unidos na década de 90 e é chupinhado aqui para o Brasil da maneira mais patética do mundo. Você vê o perfil das pessoas, você dá risada da cara delas. Só que era o cara que você dava risada antes e que agora tem um monte de gente assistindo e ouvindo. Essas pessoas são perigosas, elas de fato são perigosas. Qualquer reacionário é perigoso. É um cara que quer a limitação de direitos. Ele não consegue conviver direito com o fato de mulheres terem a mesma importância que ele, porque normalmente a gente está falando de homens brancos heterossexuais. Eu sei que aqui nós somos 3 homens brancos, mas é realmente um problema de representatividade que existe na sociedade, a gente sabe disso. Mas esses caras que representam essa pseudo-moral judaico-cristã são normalmente homens brancos também. E você vê que eles se sentem ameaçados por minorias. Eles se sentem o tempo todo e constantemente ameaçados. Então esses caras, por que eles têm tanto sucesso?
Né? Por que eles fazem tanta visualização? Por que eles fazem mais visualização que essa live aqui? Por que essa live não consegue bater tanta gente simultânea? Gente, porque o nosso discurso é chato. Fernando e Vita, a gente precisa saber disso. O nosso discurso, ele é chato. Sabe por que ele é chato? Porque quando você coloca em perspectiva com o que esses caras têm a oferecer, o nosso discurso soa chato, soa enfadonho. Pô, os caras não dão um berro, os caras não babam uma vez, os caras não mexem com o meu brio, eles não me fazem querer pegar uma faca de cozinha e cravar no coração de alguém. Eles não mexem com o meu emocional. Eles só ficam tentando, fazendo ladainha. Eles não fazem uma piada. Não zoa um gordo, não zoa um gay, não zoa uma mulher. Pô, aí fica difícil, não dá para assistir, cara, muito chato. Enquanto que se você vai ver essas pessoas, esses ícones reacionários, eles têm todo esse carisma para esse público específico. Eles são violentos, gritam, babam, fomentam dentro do coração da pessoa um desejo de justiça e realçam todas as certezas violentas que aquela pessoa tem. Então o homem branco passa a ser o perseguido, ele passa a ser o que tem que ter o orgulho, que tem que defender os seus alfas, né? E cria-se uma tribo. E essa tribo é muito grande, porque é a tribo dominante. Então, a extrema-direita, que são os reacionários, ela sempre vai estar na frente da esquerda e dos progressistas, e a gente mistura as duas coisas, porque hoje em dia, vamos confessar, se tornou impossível ser progressista no Brasil não ser de esquerda, né? Em algum momento, talvez a gente volte a ter um descolamento disso, mas hoje no Brasil, você conversa com um progressista, você acha que ele é de esquerda, todo mundo acha. E isso é uma flutua, né? Daqui a pouco a gente vai ter um descolamento maior, daqui a pouco a gente volta a ter uma maior normalidade, você vai ver progressistas de centro-direita, progressistas até de direita, como a gente existia há pouco tempo atrás. Mas nesse momento criou-se essa polarização desnecessária de esquerda e direita para todas as pautas. E então a gente tem esses reacionários de extrema-direita com esses discursos violentos, populistas, extremamente carismáticos, que chamam as pessoas e que convenceu muita gente de centro, centro-direita e direita. Que era aquela galera que estava numa de querer odiar tudo, 14 anos, ali, 13 anos de PT, quero odiar, quero sentir raiva. Eu estava lá, eu era um desses, que estava desesperado para alguém que pudesse me puxar nesse ódio coletivo. Eu estava lá nas manifestações, não escondo nada disso, falo abertamente do quanto me arrependo de ter impulsionado e participado do golpe. Eu estava lá e eu sei exatamente como essas pessoas iludiam. A minha sorte de não ter enveredado por esse caminho foi que eu descobri a leitura política e comecei a consumir um livro atrás do outro. Já era muito viciado em literatura, mas nunca tinha descoberto tanto a leitura política. Hoje é quase um livro por dia, pelo menos. Leio aí uma média de um livro a cada 2 dias de política, mais as ficções que eu leio de madrugada, porque eu sou um aficionado por literatura, é uma paixão da minha vida. E a literatura conseguiu me fazer criar essa blindagem. Quando eu comecei a ler e comecei a falar, meu Deus do céu, como assim? Não tem como você não ser um progressista nos dias de hoje. É inconcebível não ser. Aí eu comecei a questionar tudo e comecei a vir para o caminho da razão. Então, mas isso levou anos. O processo de maturidade que a gente tem, né? Eu cresci com todo mundo me olhando, né? Quando eu fiz sucesso na internet, eu tinha 22 anos recém-feitos. Então, a mentalidade ainda é de 21. Hoje eu tenho 33 anos. Foram muitos anos que foram se passando aí com a minha exposição o tempo inteiro, a minha maturidade e minha mudança de opiniões. Então, a literatura salva vidas. E eu constantemente falo isso e constantemente mostro e divulgo os livros que eu estou lendo. Inclusive, agora, para quem quiser saber, eu estou lendo Chomsky, Quem Manda no Mundo. E já recomendo para todo mundo que está assistindo aí. Um bom livro. É interessante essa questão geracional, né, Felipe? Eu fiz a lição de casa e assisti a alguns vídeos seus. E muito interessante, teve um que você disse, eu gostaria de desver isso. E essa linguagem, que eu confesso que no meu lexo cognitivo, né, desver não é uma palavra que eu usaria, passei a usar a partir de agora,
mas é muito interessante como a comunicação de alguém que surge das redes sociais e você se mantém aí nas redes sociais como comunicador, ela é diferente, né? Eu confesso, realmente, o papel de professor é ser chato, né? O Fernando vai concordar comigo, a gente é chato mesmo, cobra resultado, cobra trabalho e tudo mais. É a segunda vez que eu sou chamado de chato nessa live. Eu tô só no vídeo. A segunda. Eu falei que todos somos, eu me incluí nisso aí. E agora é interessante como essa linguagem, quer dizer, no sentido, inclusive, de uma modernização dos veículos de comunicação de progressistas, né? Bom, hoje em dia você defende a Constituição, você é progressista, é uma coisa. Você não é esquerdista, inclusive, né? Defender a Constituição. Então, como as redes progressistas elas podem modernizar, inclusive, a sua linguagem, os seus aspectos, eu já escutei muita besteira em relação a isso. Primeiro, não podia fazer vídeo de mais de 3 minutos. Depois, não podia ser mais de 5. E eu vejo que você passou por todos esses modismos fazendo as coisas do seu jeito. E no último ano, inclusive, teve um aumento aí, se não me engano, de 10 milhões de inscritos no seu canal de YouTube. Você tem uma estratégia, sem dúvida nenhuma, de falar com o público, né? De se comunicar e de ter uma audiência. Sem perder o conteúdo, como é que se faz isso? Então, Vitor, é por isso que dentro do meu canal do YouTube, você não vai me encontrar fazendo discursos políticos, nem tentando dar aula. Até porque eu não sou professor. Então, dentro do meu canal do YouTube, você vai encontrar entretenimento para a família, piadas e uma tentativa de mostrar o que está acontecendo, principalmente para os jovens que me assistem, para os pais deles, que é o meu público majoritário. Meu público majoritário é entre 10 e 17 anos e depois a partir dos 30, 35. Porque eu tenho muito público adolescente, muito público mais velho, que conhece pelos filhos e se torna fã. É claro que fazendo 300 milhões de acessos por mês, também tem muito público de 20 anos, de 25, tem, né, quando você tira recortes, qualquer 1% é muita gente. Mas eu sempre gosto de pensar nesses dois públicos, né, dos pais e dos filhos, para traçar um norte de criação desse conteúdo. E você vai me ver fazendo muita bobagem, coisas mais superficiais, entretenimento leve, entretenimento às vezes considerado fútil, né? E que às vezes salva vidas, né? Porque é importante ressaltar a importância do entretenimento, que muitas vezes não tem realmente nada para passar ou ensinar, quer apenas entreter. Então, dentro do meu canal do YouTube, você vai encontrar isso. Só que sempre utilizando o bom humor para pincelar assuntos que são importantes. Então, eu dou uma pincelada aqui, eu faço uma provocação ali, eu dou, né, uma sacaneada no Bolsonaro acolá. E nisso as pessoas vão entendendo o que eu quero dizer sem se sentirem tendo aula. É uma pena isso, né? É uma pena que a aula não desperte tanto o interesse, principalmente de quem é mais jovem, porque ele considera que não funciona, que é chato, que ele tem que estudar só para passar de ano. E aí a gente vai para as questões pedagógicas, que a gente tem vários profundos problemas em como funciona toda a questão pedagógica, e os menos culpados disso são os professores. Mas, enfim, a gente tem hoje uma desconexão grande e uma dificuldade do professor conseguir impactar o aluno, principalmente quando ele é jovem. E eu ouço isso de professores o tempo inteiro, né? E de vez em quando surgem alguns expoentes que conseguem, e a gente, nossa, vê aquilo e tenta entender, compreender o fenômeno e tal. Mas o meu sucesso dentro desse público mais jovem se dá muito por eu entender, primeiro, a linguagem deles, e quando eu não entendo, eu me posiciono dessa forma e eles me chamam de tio e criam um vínculo, né? Quando surge uma gíria nova que eu não entendo, porque eu também não entendo um monte de coisa. Você vê, o desver já é muito da minha geração. Agora a moda é ficar usando umas palavras em inglês. Agora a moda é falar, tipo, isso é cringe. Conhece o cringe? Tem que saber o que é cringe. Porque agora o jovem fala que quando uma coisa dá vergonha alheia, fala que é cringe. Pô, isso é muito cringe. A minha última foi Up. Eu vi vários... Eu estava dando uma aula, apareceu Up. Eu falei, mas o que é Up, gente? Up eu concordo com o de cima. Eu falei, pô, mas eu tenho que rodar a barra porque saiu 10 Up e saiu o que eles concordavam da sala, né? E aí, bom, o que é Up? E aí os alunos me explicaram.
Mas é interessante, porque quando você fala de 2003 para cá, nós temos um especialista aqui chamado Fernando Horta, que agora te chamei de especialista, Fernando, está melhorando nossa live aqui, nossa relação. Mas 2013, para mim, foi um fenômeno atípico, mas, independente disso, eu vi que, na última fala do presidente Lula, por exemplo, os jovens que não viveram o período Lula e não viveram o período Fernando Henrique, né, eu pergunto para meus alunos, quantos anos você tinha no governo Fernando Henrique? 2. No final do governo Fernando Henrique. No governo Lula tinha 8. Né? Então, e eles estão redescobrindo o Lula enquanto estadista. É interessante porque o ver pela rede social é uma coisa, o ver sem o filtro é outra. E é interessante que você conseguiu estabelecer essa comunicação direta com as pessoas que te acompanham. E isso, de uma certa maneira, te blinda. Me blinda. Mas também, Vita, é natural, né? Assim, me blinda por uns lados, me expõe por outros, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil bater em mim do que bater no Fernando Horta. Por quê? Porque como é que você vai bater num... Eu não sei, desculpa, eu não sei se o Fernando é um mestre ou um doutor, desculpa a minha falta de conhecimento, mas quando você vai tentar bater num acadêmico, você tem muito mais dificuldade. Agora, quando alguém quer bater em mim, o que fala? Imitador de foca. Porque uma vez eu imitei foca numa peça de teatro, imitei meu irmão que imita foca. Lucas Neto, que imita foca, sempre imitou foca. Aí uma vez eu imitei o meu irmão numa peça de teatro minha, alguém filmou, viralizou aquilo, eu fazendo e eu virei o imitador de foca. Então, quando você está no mundo do entretenimento, no mundo do, entre aspas, superficial, é muito mais fácil de ser escrachado, ridicularizado, diminuírem a sua opinião, diminuírem a sua importância, falarem que você não pode ser considerado um intelectual, alguém que tenha bagagem ou conteúdo para debater certos assuntos, porque você não tem as credenciais para isso. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um alcance muito grande, consigo utilizar dessa falta do academicismo para impactar as gerações mais jovens, também eu não sou levado a sério em outros círculos, em outros lugares, e sou mais facilmente ridicularizado e descredibilizado. O que é do jogo, faz parte do jogo. Visto as ofensas como armaduras e as uso com muito orgulho. Então, se tiver que ser o imitador de foca, eu imito a foca. Se tiver que ser o idiota de cabelo colorido, eu pinto o cabelo, não tem problema nenhum de ser. Porque, no final das contas, eu tenho dois lados. Eu tenho o meu lado político, de um comunicador que é uma pessoa politizada e que está lutando pelo país que vive, não está fazendo nada além disso. Não tenho nenhum interesse em cargo público e falo isso abertamente o tempo inteiro, não tenho interesse em cargo público, não falo em causa própria, não ganho um centavo com isso, muito pelo contrário, só perco, e muito. Mas estou nessa pela luta pela democracia. E, de outro lado, tem o Felipe Neto, zoador, criador de conteúdo de humor, que está sempre brincando, está sempre se divertindo. Em compensação, embora o lado político possa ter uma importância grande, impactar, ao ponto de sair na Time, sair no New York Times, etc., o lado de comunicação, de brincadeira, de diversão, me faz receber, como eu recebi essa semana, uma criança de 7 anos numa UTI, quer dizer, tinha acabado de sair da UTI, porque ele está com câncer, um menino de 7 anos com a cabeça rapadinha, e a mãe escrevendo um depoimento falando que eu sou a única coisa que o menino consegue assistir e parar de sentir dor. Então, alguém me dizer que o que eu faço tem menos importância, ou que é bobo, ou que é superficial, eu não deixo ninguém me convencer disso. Porque eu sei o retorno que eu recebo. Eu sei quantos jovens, quantos pais, quantas pessoas adultas, crianças, adolescentes falam do quanto eles sofrem de depressão e utilizam meu conteúdo para conseguir enfrentar. De psicólogos que falam que usam vídeos meus em terapia. Então, ninguém vai diminuir a importância do que eu faço. Eles podem tentar, mas nunca vão conseguir. Vitor, eu queria perguntar uma coisa. Você falou em educação digital. Existe um projeto hoje, porque nós temos 75% da população, vamos colocar assim o número cheio, 75% com acesso à internet. Tem um projeto aí tentando fazer com que toda a população brasileira tenha acesso à internet. Se nós transformássemos esses 75% hoje, alargássemos, digitalizássemos todo o país, sem essa educação digital,
nós estaríamos ganhando ou perdendo a luta contra esse autoritarismo? Em curto prazo, a gente só pode responder baseado em observação, né, do que aconteceu até aqui. E o que aconteceu até aqui mostra que quanto mais pessoas deseducadas, ou seja, ignorantes digitais, que não são inferiores a ninguém, que isso fique muito claro, são pessoas que apenas não receberam a educação digital, que hoje é a parcela da maioria de quem está nos ambientes digitais. Quanto mais pessoas deseducadas digitalmente você coloca dentro desse ambiente, maior o potencial que você tem para essas pessoas poderem se radicalizar. Então, a curto prazo, a ameaça é de que realmente possa aumentar essa questão autoritária. Mas pode ser que não, porque a gente também não tem pesquisas que comprovem isso, a gente não tem dados o suficiente para levantarem esses números de maneira científica, a gente só pode realmente observar e falar. Ao mesmo tempo, é de um elitismo patente e de uma arrogância absurda a gente sequer questionar, não trazer essas pessoas para o mundo digital, porque todos nós devemos ter acesso a questões básicas, e hoje se tornou uma questão básica, você estar inserido digitalmente. Se você não está inserido digitalmente, você é excluído de zilhões de coisas, até mesmo da própria informação. Só que isso levanta, de novo, Fernando, isso levanta mais 8 horas, mais 36 mil livros para se ler e para se debater, porque a entrada no ambiente digital não é garantia de nada. Ao mesmo tempo que a retirada também não é garantia de nada. Mas não permitir que essas pessoas entrem é elitismo. E aí a gente vai para o problema do jornalismo. Como é que a gente permite que essas pessoas entrem no ambiente digital e possam ter acesso à informação? Porque se essas pessoas entram no ambiente digital e são pessoas de uma situação financeira desfavorável, elas não vão poder assinar a Folha, o Estadão, o Globo, ou até mesmo os veículos de esquerda, seja o Fórum. Tudo bem, alguns deles são até gratuitos, mas muitos portais estão com paywall levantado para qualquer tipo de público, para todos os públicos. Então a informação está se tornando elitizada, e aí a gente cria mais um problema, porque os portais reacionários, esses são gratuitos. Eles estão sempre lá tentando cativar novas pessoas, radicalizar novas pessoas. Então é muito difícil. Você já sai atrás, porque o seu discurso progressista é difícil de ser entendido, a pessoa precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa ter uma noção do que acontece ao seu redor. Então você já sai atrás, porque é a famosa temática da criminologia, O que é mais fácil? O cara sem estudo, sem condição de ter tempo para parar para ler um livro de criminologia, o que é mais fácil para ele? Entender um discurso que fala, mata esse vagabundo porque eu nunca vi bandido morto voltar a roubar? Ou ele entender como funciona a base ser humano e da coletividade e da problemática da distribuição de renda, do isolamento social, da nossa completa falha como ser humano para o surgimento de criminosos e para a manutenção de um sistema que cada vez mais alimenta isso. Você acha que é mais fácil para o cara entender? O cara tem que botar comida na mesa, ele tem janta que ele não sabe, ele não comprou ainda, ele tem que conseguir dinheiro para comprar comida para janta. Então é mais fácil ele comprar o discurso autoritário, reacionário, de mato bandido que ele não volta a roubar. Então é um problema muito grande que envolve muitos fatores, mas a gente tem que colocar todo mundo com acesso digital, porque todos nós somos iguais e a gente precisa da inclusão digital. Então, tu fala em uma política de educação digital, provavelmente pública, nas escolas, e mais uma política nacional de informação, que nos permita efetivamente, talvez, criar alguma forma de que esses veículos de informação possam receber financiamento para manter seus paywalls abaixados e a gente propiciar a informação para essas pessoas. Eu acho que, primeiro, é muito ruim para esses veículos privados dependerem da questão estatal. Isso não gera um casamento que se mostrou tão eficiente assim. A gente cria conflitos de interesse, cria problemas, muito embora o Estado
em todos os lugares democráticos do mundo, represente uma fatia considerável do lucro de várias empresas de comunicação, porque o Estado anuncia, nós sabemos disso, né? Agora, o tema do paywall ele é muito sensível, porque não é derrubar o paywall. A gente não resolve nada com isso, porque quando a gente fez isso, piorou a situação. Quando a gente derrubou o paywall, que foi o início do advento da internet, e lá atrás ocorreu um fenômeno muito curioso. A internet ela foi criada e foi inicialmente conduzida por pessoas que eram muito hippies e que acreditavam muito na liberdade do acesso e que tudo tinha que ser grátis. Então era a revolução do gratuito. Então, se os jornais todos cobram assinatura, vão acabar com isso. Aí vieram os caras e disseram, música, tem que pagar para ouvir música, vamos acabar com isso. Tem que pagar para ver filme, vamos acabar com isso. E aí veio a revolução do gratuito. E assim, não funcionou, cara. Não funcionou. Por mais que a gente possa entrar em vários meandros dessa situação, várias questões, não funcionou. O jornalismo despencou em qualidade. Assim que os jornais começaram, as máquinas capitalistas começaram a receber menos investimento, conclusão, eles passaram a investir menos em jornalismo, eles passaram a investir mais em clickbait porque eles dependiam do anunciante. O jornalismo começou a virar uma central de sensacionalismo, porque precisava de clique, precisava de clique, precisava de clique. Você despencou a qualidade de diversos veículos, né, no ambiente digital. As assinaturas no impresso, né, a gente nem precisa entrar nesse mérito, mas a gente percebeu que há sim um problema na gratuidade. Existe um caminho que alguns especialistas defendem, que eu não concordo, mas que alguns gênios defendem, tá? Eles defendem uma implementação de um sistema onde as pessoas paguem para utilizar plataformas que hoje dependem do anunciante para funcionar, que seria o caso das plataformas Bummer, que eu falei, que usam o algoritmo para mudar os nossos comportamentos para poder favorecer os anunciantes. Então, o Facebook, o Google, principalmente, as pessoas pagariam para poder utilizar essas plataformas. Também existe um sistema que defende que você pague e outras pessoas recebam, então você próprio possa pagar e receber ao fazer pesquisas no Google, ao utilizar o Facebook, etc. E com isso consiga quebrar o modelo de negócio do anunciante, para que eles parem de depender de anúncio, que hoje é o grande vilão da humanidade no ambiente digital. É o algoritmo por conta dos anunciantes. Eu acho essa medida elitista, ela é muito defendida nos Estados Unidos, que é o país mais elitista do planeta, então justifica, mas alguns gênios do Vale do Silício defendem essa implementação. Eu não defendo, mas também não vejo a atual como uma saída. Então eu não defendo que o paywall pare de existir. Agora amanhã o Globo é todo gratuito, a Folha, o Estadão, todos eles são gratuitos. A gente já viu o que acontece quando faz isso. O jornalismo despenca. A gente tem uma crise generalizada hoje ainda porque o paywall está começando a dar resultado. Ainda não começou. Ainda não deu resultado. Está começando a dar. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Até o New York Times, de fato, começar com um sistema de paywall, começou a cobrar lá $1, que foi o que mudou o New York Times ia quebrar. Ele ia quebrar. O Wall Street Journal ia quebrar. Eles conseguiram salvar e agora a população americana entendeu que tem que pagar e tal. Mas, de novo, não dá para usar os Estados Unidos como referência. O que eu defendo é, no curto prazo, a implementação de sistema de inteligência artificial que consiga mapear regiões onde você pode levantar um paywall, que tipo de pessoa você pode levantar um paywall, que tipo de pessoa você não deve levantar um paywall, por mais que isso soe arbitrário. Mas a gente precisa, de alguma forma, utilizando inteligência artificial, permitir que pessoas que não têm condição de assinar possam receber informação. Porque senão, aquela pessoa pobre, que a gente tem um problema gravíssimo de distribuição de renda no Brasil. Você tem uma quantidade de pessoas pobres que agora, sob o regime, né, Michel Temer e Bolsonaro, a gente aumentou drasticamente o nível de miséria e de pobreza no Brasil, que era um problema que já tinha, né, sido muito melhorado em função dos governos do PT. A fome, voltamos para o mapa da fome. Estamos, nesse momento, com quase 10% da população brasileira em situação de fome, com mais de 100 milhões de brasileiros em situação de incerteza em relação à fome. Olha o grau de absurdo que a gente está vivendo. Essas pessoas, elas não têm como assinar a Folha, o Estadão, o Valor, não sei o quê, e ainda a Netflix, o Amazon Prime, não tem como.
É humanamente impossível, gente. Então, precisa se conversar entre plataformas para descobrir de que forma nós podemos levar a informação para as camadas mais necessitadas da população, já que nós vivemos num país tão desigual, para que elas não sejam informadas pelo WhatsApp. Porque é isso que acontece quando você elitiza a informação. Aquela pessoa vai ser só informada pelo WhatsApp, porque todo link que ela receber de um veículo sério, ela vai clicar e não vai conseguir ler. Então ela vai acreditar no que se recebe no WhatsApp. A gente necessita de informação, gente. Então é muito grave isso, a gente precisa conversar. Muito bem. Fernando, quando o Felipe disse que nós precisávamos de 10 horas para discutir alguns temas, eu achei um certo exagero, mas agora eu estou começando a concordar com isso. Então, antes que nós fiquemos aqui por muito tempo, eu queria propor a vocês, né, que usem aí suas considerações finais para que possamos encerrar esse debate. Pode falar, Fernando. Começo eu, o mais chato. Olha só, eu acho, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais essa oportunidade de ouvir o Felipe. Eu penso que ele delineou aqui, apesar de o tempo todo, de forma muito humilde, tentar dizer que não estava delineando, mas acho que ficou muito claro aqui que a gente precisa de um projeto de educação digital nas nossas escolas, atrelado a um processo de abertura para talvez essas pessoas mais jovens, talvez ligar alguma coisa com educação, contas de educação em que as pessoas tenham, as crianças e os jovens tenham acesso a esses jornais, a notícias sérias. Ou seja, nós precisamos repensar o processo educacional brasileiro. Isso não é fácil, isso não é barato, mas isso precisa ser feito e precisa ser feito para ontem. Nós estamos começando, Felipe, aqui no Instituto Lula, uma série de movimentos de educação digital. Nós estamos começando a pensar a política na educação digital, o campo na educação digital. Nós estamos tentando trabalhar com isso, porque eu penso que essa é uma das coisas que nós precisamos efetivamente transformar, caso em 2022 nós consigamos voltar em condição de modificar isso que está acontecendo aí. Eu penso como você que se nós já temos problemas hoje, vai ficar pior, porque essas estruturas que chegaram, a comunicação digital, elas não vão sair. Não há como você evitar isso. O caminho vai ser sempre mais e nunca menos isso que nós estamos vivendo. E aí me volta aquela pergunta, veja, da dona Harvey, há 37 anos atrás, aquele pedido que nós cultivássemos empatia, que nós aprendêssemos a conviver com o diferente, que nós entendêssemos as estruturas que nos fazem muitas vezes parecer igual, mas que em realidade nós mantivéssemos acesa a ideia de que somos humanos e que precisamos efetivamente conviver com o diferente, entender o outro, perceber esses caminhos. E eu quero, Felipe, te agradecer muito, porque eu acho que nesse momento, tu deve ter visto a quantidade de haters que estão aí nos ofendendo, a você, a mim, ao Instituto Lula, mas esse caminho que nós estamos fazendo, eu acho que é essencial para que a gente possa pensar numa saída para o Brasil nos próximos anos, e eu espero que a gente possa contar contigo, Felipe, para discutir essas coisas, para efetivamente implementar ideias, para questionar essas situações, que a gente possa criar um link, porque eu penso que hoje no Brasil se tem duas figuras que realmente centralizam o embate e a discussão com relação ao autoritarismo que nós temos, é você e certamente o presidente Lula. Não tirando a importância de nenhum outro nessa situação, mas eu penso que vocês têm polarizado muito isso. O presidente Lula, para aqueles que souberam o que é o período Fernando Henrique Cardoso, que nem disse o Vita, né? Que viveu o Fernando Henrique Cardoso, e eu acho que o Felipe Neto tem conversado muito com esses jovens que não viveram esse período e que acham que efetivamente nada de bom aconteceu antes deles terem nascido ou quando eles eram pequenos. Então, eu queria te agradecer demais esse caminho, te agradecer e te parabenizar por tudo que você tem significado nesse momento e te pedir aí que a gente mantenha esses canais abertos, porque apesar da tua humildade aqui em dizer que não conhece muita coisa, eu acho que você delineou muita coisa aqui que a gente pode aprofundar, que a gente pode pensar. E um abraço para quem está nos ouvindo, ficou até aqui para ouvir essas coisas chatas, mas, gente, aprender dói. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Aprender dói. A ignorância é sempre melhor. Agora, aprender dói. Cansa, dá dor de cabeça, incomoda, mas é o único caminho que a gente tem para conseguir viver um pouco melhor. Eu não poderia concordar mais.
quando eu uso a palavra chato, é justamente na visão, né, da pessoa que não quer aprender, né? A gente soa chato para quem não quer aprender. E existem algumas pessoas que não. Existem algumas pessoas que já conseguiram se desprender disso, que ouvem essa live inteira e sentem até entusiasmo em ouvir, né? Isso é sempre importante também dar valor para essas pessoas. Não é todo mundo que acha chato, tem gente que realmente sente verdadeiro êxtase em ouvir pessoas falando sobre suas especialidades e conversando e debatendo e trocando. Eu acho que, de fato, a educação é sempre o único caminho para a evolução do ser humano, não tem outro. Então, no ambiente digital, não seria diferente. O problema foi que no ambiente digital a gente saiu realmente numa situação de precariedade absoluta, né? O analfabetismo digital, ele é muito grande. Eu queria muito que institutos de pesquisa se concentrassem em entender, estudar e levantar esses dados, os números, de como é o analfabetismo digital no Brasil hoje. Porque a gente fala sobre analfabetismo funcional, analfabetismo da escrita, da leitura, etc. Mas o analfabetismo digital, ele é muito grave também. Muito grave. Quanto mais analfabetos digitais a gente tem, mais fáceis essas pessoas são de serem manipuladas por interesses econômicos e por interesses radicais. Então, a gente precisa compreender os números para poder atingir essas pessoas e levar essa educação para essas pessoas. Então, eu quero agradecer do fundo do coração mais essa oportunidade. Eu tenho participado de lives e tentado levar esse discurso da educação digital o mais longe possível, para que isso entre, né, cada vez mais nos debates, nas conversas, e eu espero que a gente consiga ter algumas medidas efetivas nesse caminho. E agradecer também ao Instituto Lula, né, ao Vita, você, Fernando Horta, que foram pessoas incríveis aqui, que, enfim, me ouviram falar durante tanto tempo, e eu agradeço do fundo do coração pelas perguntas tão profundas. E agradecer também às pessoas que assistiram, e principalmente aos fãs do Bolsonaro, né, que com certeza devem estar aí, devem estar mugindo nos comentários, eles sempre vão em todas as lives. Se tem um público que é meu fã, são os fãs do Bolsonaro. Eles me acompanham ferrenhamente. Onde eu estou, eles vão, eles xingam, gritam, mugem, que é uma maravilha. Eu espero que, de pouquinho em pouquinho, eles vão ouvindo e alguma coisa vai entrando, sabe? Eu sei que é difícil para eles, né? Mas às vezes vai entrando, às vezes uma coisinha aqui, às vezes uma pinceladinha ali, e quem sabe a gente consiga fazer essas pessoas saírem dessa situação, que para mim são vítimas, né? São pessoas que são vítimas de um sistema nefasto, terrível, para transformá-los em verdadeiros megafones de maníacos, né? Eles ficam lá como se fossem megafones mesmo, gritando mito, Bolsonaro! É como essas pessoas viram, elas são vítimas de um sistema que foi criado e pensado para transformá-las nisso. E elas vêm aqui e fazem isso. Então, eu peço até para as outras pessoas que estão, provavelmente, às vezes, enfrentando o gado no chat, tentando argumentar, tentando rebater, não percam tempo. Não percam tempo, porque não tem o que fazer. Deixa essas pessoas ouvirem o discurso, vê se elas, de repente, entendem alguma coisa e recomenda uma leitura, recomenda alguma coisa que possa ter te ajudado a chegar ao caminho de não ser um radical desses, mas não tenta enfrentar, não tenta rebater, gritar junto, porque não tem o que fazer. Então, muito obrigado e vamos em frente, que em 2022 a gente consiga derrubar de uma vez por todas o bolsonarismo no Brasil e que a gente crie alicerces democráticos fortes o suficiente para não serem ameaçados novamente e que a gente não seja vítima, mais uma vez, de um movimento populista e, enfim, autoritário. Muito obrigado a todos e contem comigo. Muito bem, muito obrigado, Felipe Neto e Fernando Horta. Meu papel de moderador aqui, eu encerro com comentários bastante moderados. Depois do Fernando Horta dizer que a educação dói, e o Felipe Neto provocar aqui os sentimentos dos bolsonaristas, me resta, no papel de moderador, convocar todo mundo a estudar e seguir o exemplo do Felipe Neto, que está lendo Noam Chomsky. Realmente uma excelente indicação de leitura e bastante elucidativa.
Queria lembrar a todo mundo que nós ainda temos um ambiente virtual, todos vão receber amanhã o link para acessar a nossa sala de aula. Isso daqui é um curso. Fernando Horta vai conduzir as nossas próximas 7 aulas, como um bom historiador, discutindo o passado, depois passamos ao presente e ao futuro. E eu encerro com apenas um comentário. Nós temos 3 grandes desafios. O primeiro desafio é enfrentar a aberração histórica chamada Jair Bolsonaro. O segundo desafio é enfrentar uma aberração da natureza chamada coronavírus. E um terceiro desafio é enfrentar uma aberração cognitiva chamada neoliberalismo. Eu tenho certeza que o Fernando Horta vai nos trazer aqui elementos para enfrentar esse momento tão difícil da nossa sociedade. Com isso, eu quero, em nome do Instituto Lula, agradecer enormemente a aula do Felipe Neto, que disse que não é professor, mas deu uma aula hoje. E quero agradecer o Fernando Horta por nos colocar aqui um programa tão instigante que vai ser desenvolvido ao longo desses próximos 2 meses. Senhoras e senhores, muito boa noite, muito obrigado por nos acompanharem até aqui e até a próxima aula, na terça-feira, às 19h30. Boa noite, gente. Um forte abraço a todos aí. Um abraço, até mais.